Nós vamos hoje, em nome de Jesus, construir algo juntos e entender aquilo que o Senhor está querendo falar conosco. A Bíblia, ela aparentemente ela é muito complexa, mas quando a gente começa a estudar e o Espírito Santo começa a trazer uma revelação, a gente vai percebendo que ela não é tão complexa assim. Ela é simples, só que a gente só consegue ter entendimento quando o Espírito Santo nos revela. Quando a gente lê a Bíblia como um livro qualquer, é mais um livro e muitas vezes ela é realmente confusa. Mas quando o Espírito Santo ele entra em ação e ele vai nos levando e nos mostrando o porquê das coisas, a gente vai percebendo que as coisas são tão simples e tudo é um quebra-cabeça que depois de montado faz todo sentido. Então eu quero nessa manhã falar sobre os dois jardins. Eu quero que você abra em Gênesis capítulo 2, versículo... Vamos começar no versículo 7. 7 até o 9 e depois a gente passa para o 15. Diz assim: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Repete comigo, alma vivente. 8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Eu quero parar aqui antes da gente ir para o 15. Então vamos lá. Deus pega e forma o homem do pó da terra. O homem agora é um boneco de barro. Deus sopra na narina do homem e sopra o fôlego de vida, e a Bíblia diz que agora aquele boneco ele é uma alma vivente. Repete comigo, alma vivente. Deus, não satisfeito, ele forma um jardim, ele coloca no Oriente, ele prepara tudo naquele jardim, ele coloca o homem no jardim para cuidar do jardim. E dentro desse jardim tinha muitos frutos, muitas árvores, e Deus no meio desse jardim ele coloca duas árvores, a árvore do conhecimento do bem e do mal, e coloca também a árvore da vida. Amém? Versículo 15. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o... Preste atenção, Deus colocou lá para lavrar a terra e para guardar a terra. Deus botou o homem para cuidar daquele lugar, porque todo lugar que Deus te planta, Deus te coloca lá para guardar esse lugar. Versículo 16. E ordenou o Senhor Deus ao homem dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, toda árvore comerás. E o 17 para fechar: mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Feche seus olhos, coloca a mão sobre o seu coração, por favor. Pai, graças te damos mais uma vez. Eu peço a Ti, Pai, em nome de Jesus, que a Tua palavra, Pai, possa saltar diante dos nossos olhos. Que os nossos lábios, meu Pai, sejam tomados por Ti nesta manhã. E que o Teu Espírito, Pai, possa me anular por completo aqui neste lugar. Mas que através da minha vida, a Tua palavra, meu Deus, a Tua palavra venha fluir ao coração dos meus irmãos. Fala conosco nesta manhã de uma forma bem clara, para que muitas coisas que até então a gente não entendia, que a gente possa entender. Eu oro, Deus, para que haja um espírito de sabedoria e de conhecimento. Que todo grilhão e toda corrente que tenha aprisionado as mentes aqui sejam quebradas pelo poder do nome de Jesus. E que cada uma das mentes seja levada cativas ao Teu altar, de forma que somente o Teu Espírito tenha liberdade neste lugar. Espírito Santo de Deus, estás tudo preparado para Ti. Faça o que bem quiser nesta manhã. É o que eu te peço e te agradeço, no nome de Jesus. Amém e amém. Dê o melhor aplauso que você pode dar ao Senhor. E a gente conhece a história, e a Bíblia sabe que no capítulo 3 diz que Deus havia dado uma ordem para o homem. Perceba que Deus não deu uma ordem para a mulher, Deus deu uma ordem para o homem. Para o homem guardar o jardim. Mas o homem agora, Deus vê que o homem está só, e ele prepara uma auxiliadora. E
quando Deus prepara uma auxiliadora, a Bíblia é muito clara, diz que já não são mais dois, mas se tornam uma só carne. Então já não são mais duas pessoas, mas se tornam uma só carne. E a autoridade Deus deu para o homem, não deu para a mulher. Mas você conhece a Bíblia e o texto diz que Satanás, a serpente, ela aparece ali em cena e começa a seduzir a mulher. E começa a dizer para a mulher que se ela comer, na verdade ela não vai morrer. E o texto é muito claro, diz que a mulher, ela come da árvore, e além de comer da árvore, ela dá para o marido comer. Eu não quero entrar aqui em detalhes, mas existem duas linhas teológicas. Uma que o homem não deveria comer e ele comeu, e existe uma outra linha teológica, que o homem sabia que não deveria comer, mas ele comeu porque ele precisava morrer, porque a sua mulher havia morrido. Isso é um papo para outro dia, mas eu quero aqui nessa manhã, em nome de Jesus, que a gente consiga entender algumas coisas que vão mudar a nossa forma de pensar na terra. Então agora eles pecaram, e a Bíblia diz que Deus ele aparece e fala assim: aonde tu estás, Adão? E aí a Bíblia diz que Adão, eles andavam nu antes, eles não se preocupavam com a nudez deles, porque enquanto você está andando debaixo da santidade de Deus, você não está preocupado com a tua nudez, porque você tem que literalmente se despir diante de Deus. Por isso, quando Deus deu essa frase para o nosso ministério, não somos perfeitos, mas somos de verdade, o que Deus está falando para mim e para você é que nós precisamos andar sempre despidos diante da presença de Deus. A gente precisa sempre andar nu diante da presença de Deus, porque eu posso esconder de todas as pessoas o que eu faço, mas eu nunca vou esconder do meu Deus aquilo que eu estou fazendo. Então, eles andavam nus e não se preocupavam, mas agora eles pecam e agora eles se escondem de Deus. E Deus, a Bíblia diz que Ele é onipresente, Ele é onisciente, é onipotente. Então Deus sabia onde eles estavam, mas Deus, com aquele senso de humor dele, pergunta: Adão, aonde tu estás? Aí a Bíblia diz que Adão fala: Senhor, eu me escondi porque eu estava com vergonha que eu estava nu. E Deus disse para ele: Adão, quem foi que te revelou que tu estava nu? E aí ele começa um diálogo com Deus dizendo: olha, foi a serpente. E aí Deus, quando vai em cima da serpente, ele diz que foi a mulher, Deus vai em cima da mulher, a mulher diz que foi a serpente. Se Deus fosse em cima da serpente, ia ter uma outra pessoa também, porque a gente vai sempre empurrando os nossos problemas para cima de alguém que a gente acha que pode ser o causador do nosso problema, mas a gente nunca assume o nosso problema. Por isso a Bíblia diz que nós precisamos dizer para Deus: eu pequei contra ti. Lembra o filho pródigo? O filho pródigo, eu amo aquele texto de Lucas capítulo 15, porque quando ele peca, ele vai até o pai e fala assim: Senhor, eu pequei contra ti, já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Aí a Bíblia não diz que o pai condena o filho, mas o pai manda pegar a melhor roupa, uma sandália nova, um anel no dedo. O anel fala de autoridade, coloca um anel no dedo do filho e fala assim: cara, não importa o que você fez, o que importa é que você se arrependeu. Então ele traz de volta e continua tratando como filho. Nós precisamos ser verdadeiros diante do Senhor. E o problema não é nós pecarmos, o grande problema é nós andarmos diante do pecado todos os dias. Em algum momento da história a gente pode escorregar. Não deveríamos, mas podemos até escorregar. O que nós não podemos é viver na prática do pecado. Então Deus agora, ele percebe que Adão peca e é duro isso, mas eu fico imaginando o coração de Deus. A Bíblia diz que Deus agora tira Adão daquele lugar chamado Éden, que Deus havia feito para ele. Deus tira Adão do Éden, coloca Adão fora do Éden, está escrito isso na tua Bíblia. E Deus manda querubins, preste atenção nisso, Deus manda querubins ficar cercando, guardando o jardim, e a Bíblia diz que espadas flamejantes ficam em volta do jardim, para que Adão não voltasse mais para aquele lugar. Por quê, pastor? Porque ele tinha comido da árvore do conhecimento do bem e do mal, e agora também no jardim tinha a árvore da vida, e se ele comesse da árvore da vida, ele seria eterno, e o pecado ia viver eternamente sobre a vida do homem, e Deus não queria isso. Então Deus tira ele do jardim por causa da árvore da vida. Você está aí comigo? E agora Adão é colocado de fora do jardim. E quando a gente vai vendo a história vai passando. E ontem o Espírito Santo falava muito comigo, porque mais lá na frente
Em Êxodo capítulo 25, Deus chama Moisés para construir um tabernáculo. Repete comigo, tabernáculo. Moisés, ele recebe toda a planta do tabernáculo, ele constrói o tabernáculo, e ali no tabernáculo tinha um negócio, algo precioso, chamado a Arca da Aliança, a presença de Deus. E a Arca da Aliança, ela era, em volta dela, ela era madeira de acácia. Só que olha que coisa interessante, ela era revestida com ouro. E o Espírito Santo falava muito comigo ontem, porque a madeira, se tivesse somente a madeira, as pessoas iriam ver os problemas da madeira, o veio, ela ia ver os defeitos da madeira. Então Deus reveste com ouro, para que tudo aquilo que fosse imperfeito se tornasse perfeito. Assim sou eu e você. Nós somos essa madeira imperfeita, mas quando a glória de Deus vem sobre a nossa vida, somos revestidos pelo seu poder, e a nossa imperfeição passa a não ter mais valor para Deus. Você está aqui nessa manhã comigo? A gente precisa entender algumas coisas. Então, é interessante que em cima da arca tinha propiciatório, tinha os dois querubins. E os dois querubins, eles estavam olhando um para o outro. A Bíblia diz que os querubins estavam olhando para o outro, e eles guardavam a arca. Olha que coisa incrível. Eles guardavam a arca da mesma forma que eles guardavam o Éden. Deus coloca os querubins ali. Dentro da arca tinha a tábua dos mandamentos, tinha a vara de Arão e tinha o maná. As coisas preciosas Deus estava guardando dentro da arca. A presença de Deus estava naquela arca. Quando você vai estudar a história do tabernáculo, o tabernáculo tinha 3 estágios. Tinha o átrio, tinha o santo lugar e tinha o santíssimo lugar. Entre o santo lugar e o santíssimo lugar tinha um véu bem espesso, que dividia o santo do santíssimo. E só uma vez por ano o sumo sacerdote entrava no santíssimo lugar, para poder pedir remissão pelo pecado do povo. Porque Deus é um Deus santo, e o Deus santo não pode se relacionar com o pecado. Então existia um véu separando a santidade de Deus daquilo que o homem fazia. Porque se o homem entrasse no santíssimo lugar debaixo de pecado, ele era fulminado. Deus, ele quando... Eu fico imaginando a dor do coração de Deus ter que tirar Adão do jardim, porque um Deus santo agora não podia se relacionar com um homem pecador. Enquanto Adão não pecava, Deus descia todos os dias e se relacionava com ele. Mas agora existe uma coisa em Isaías capítulo 59, versículo 1 e 2, eu tenho falado aqui, esse texto tem me acompanhado durante um tempo. Isaías 59, 1 e 2 diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. A mão do Senhor não está encolhida, nem o seu ouvido está tapado para não ouvir. Mas olha o que diz o versículo 2: mas as vossas iniquidades, os nossos pecados, fazem separação, divisão entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem seu rosto de vós, para que não vos ouçam. Então Deus santo, ele não consegue se relacionar com o pecador. Entenda bem, ele ama o pecador, mas ele abomina o pecado. E se existe uma coisa que nos separa de Deus, é o pecado. Então agora, como o homem, Adão agora é um pecador, Deus precisava tirar Adão do jardim, porque além de Adão comer da árvore da vida, agora um Deus santo não podia se relacionar com um homem pecador. Então Deus, ele vai se mostrando ao homem. Só que interessante que a Bíblia diz que quando Adão peca, Deus fala para ele assim: Adão, agora, a partir de agora, presta atenção nisso, do suor do teu rosto você vai conseguir comer. O que Deus está dizendo é o seguinte: a partir de agora, por causa do teu pecado, você vai precisar trabalhar arduamente para que você consiga ter mantimento na tua casa. Então, Adão agora sai de um lugar que ele vivia como um rei, e ele vai passar a viver num lugar em que ele precisava produzir.
a história vai caminhando, e quando a gente volta lá para o tabernáculo, já muito à frente com Moisés, a gente vai perceber que nesse tabernáculo, esses querubins, eles guardavam a arca da aliança, assim como os querubins guardavam o Éden. Existia um véu que dividia o santíssimo lugar do santo lugar. Havia uma separação entre o pecador e o santíssimo, o Deus Todo-Poderoso. Você está comigo aqui, não? Então o homem, ele, por mais que ele quisesse, ele não conseguia se relacionar com Deus, porque existia algo que impedia, interrompia esse acesso. Você conhece a história? Deus manda vários profetas na terra. Os profetas passam por essa terra, eles vivem, tentam fazer o melhor que eles podiam, mas todos eles fracassaram. Então Deus agora resolve pegar aquilo de mais precioso que ele tinha, o seu único filho. O seu único filho. E ele entrega o seu único filho como um sacrifício. Eu não sei se isso faz sentido para você, mas eu sempre lia na Bíblia, e eu via que quando eles iam sacrificar no Antigo Testamento, o animal tinha que ser um animal puro, não podia ter defeito. Eles traziam um animal sem defeito para sacrificar ao Senhor. E por que eles traziam um animal? Porque o animal na verdade representava, vamos dizer assim, o filho no mundo espiritual. Porque para mim e para você, os nossos filhos não têm defeito. Então era necessário que fosse uma entrega genuína, algo que custasse algo. Só que agora não era mais um animal, um cordeiro, mas agora era o próprio Filho de Deus, chamado Jesus Cristo. Só que antes dele ir para uma cruz, é muito interessante que ele faz a última ceia com os discípulos, e olha que coisa incrível. Quando eu li isso ontem, a minha mente entrou em parafuso. Jesus em Lucas, coloca para mim, Lucas capítulo 22, versículo 39, vamos ler até o 44. E saindo, foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. Então eles participaram da última ceia, e eles saíram da última ceia e foram para o Monte das Oliveiras, para o Getsêmani, lugar da prensa. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de 1 tiro de pedra, e pondo-se de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe um anjo do céu e o confortava, e posto em agonia, orava mais intensamente. E preste atenção nisso agora. E o suor tornou-se em grandes gotas de sangue, que corriam até o chão. Então Jesus, ele sai da última ceia com os discípulos, ele sabia que havia chegado sua hora, e ele fala assim: agora vamos para o Monte das Oliveiras. Em Mateus, você vai ver isso com mais clareza. Ele pega os discípulos, deixa os discípulos de lado, ele chama Pedro, Tiago e João para ir com ele para um outro lugar. Ele deixa Pedro, Tiago e João no lugar, ele se afasta mais um pouco e ele começa a orar. E depois que ele começa a orar, ele passa um tempo, ele volta. Eles estavam dormindo 3 vezes. E na oração, em Mateus está escrito muito claro que ele ora 3 vezes dessa forma: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja a minha vontade, mas seja a tua. Então ele sabia que havia chegado a hora dele, mas no versículo 44 de Lucas 22, diz que começou a sair gotas de sangue, e essas gotas de sangue corriam até o chão. E aqui eu quero entrar na nossa mensagem. A Bíblia diz que quando Adão estava no Éden, ele agora no Éden, naquele jardim, do suor do rosto dele, ele precisava trabalhar a partir daquele momento para poder desfrutar das coisas que Deus tinha para ele. Passado muitos anos, o pai leva o filho até o jardim e faz com que do rosto do filho caíssem gotas de suor que se transformaram em sangue.
para redimir a maldição que havia sido colocada sobre o jardim. Você está comigo aqui? Primeiro, Adão ele começa a suar, porque agora ele tinha que se esforçar para trabalhar. Agora o filho, ele vem até o jardim e cai também suor do seu rosto, mas não um suor normal, mas um suor de sangue que cai sobre a terra para poder remir tudo aquilo que havia sido transformado em maldição. Pastor, onde você está querendo chegar? Eu estou querendo chegar porque durante muitos anos a gente fica, se eu pudesse pegar Adão, o pessoal fica brincando, esse Adão, por causa desse Adão é que a gente vive isso e tal. Mas entenda uma coisa, Adão ele pecou. E quando Paulo escreve à igreja de Coríntios, capítulo 15, versículo 45, coloca para mim. Olha o que Paulo diz, escrevendo à igreja de Corinto. Capítulo 15, versículo 45. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma. Vocês lembram que nós lemos lá que Adão foi feito alma vivente? Mas olha o que Paulo continua dizendo: o último Adão em espírito. Então vamos lá. Então no Éden, Adão ele era a alma vivente. Em outras palavras, Adão ele andava conforme os seus sentimentos. Adão ele era uma pessoa que era conduzida por aquilo que ele sentia. A alma de Adão conduzia Adão. Agora o segundo Adão, chamado Cristo, ele não é mais uma alma, mas ele é conduzido por um espírito. Ele é um espírito vivificante. E agora ele não permite mais que as suas oscilações, hoje eu quero, amanhã eu não quero, não. Ele agora tem um espírito conectado com o Pai. E agora ele já não decide mais aquilo que ele quer, mas ele decide aquilo que o Pai tem para ele. Eu quero nessa manhã que você entenda essa mensagem, porque se você entender isso, vai mudar a tua história de vida. Se você entender isso, você vai perceber que nós não somos feitos de oscilações. A gente não tem que deixar os nossos sentimentos nos conduzir. Eu estou com desejo, eu estou com vontade. Ei, isso é para uma alma vivente. Mas nós não somos uma alma vivente, nós somos um espírito vivificante. Nós somos uma criatura formada por Deus, aonde Ele hoje, no tempo da graça, Ele habita dentro de mim, dentro de você. Já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver não é o viver da carne, é o viver do Espírito. Então agora eu já não ando mais pelas minhas emoções, mas agora eu ando por aquilo que eu creio. Eu ando pela minha razão, eu ando por aquilo que Cristo é em mim. Eu ando por aquilo que Ele representa para mim. Por isso muitas vezes eu tenho vontade de fazer, mas eu não faço, não é porque eu não quero, é porque o meu amor por Ele e a minha devoção por Ele é muito maior do que os desejos da minha carne. Você está comigo aqui ou não? Por isso eu comecei falando que amor não é um sentimento, amor é uma decisão. Amor não é eu sentir um arrepio, amor é eu ter certeza de quem está comigo. Amor não é porque alguém me disse uma palavra bonita que eu eu gostei do que falar. Não, amor é saber quem é o amado da minha alma, quem é o dono do meu coração e para onde ele vai me levar. Amor é saber que por mais que eu me relacione na terra, as minhas relações na terra vão me deixar na terra, mas amor é eu me relacionar com um noivo, o amado do meu coração, sabendo que ele vai me levar para um lugar maravilhoso, onde eu vou passar toda a eternidade com ele. Isso é amor. Amor é você olhar para o céu e entender que as coisas da terra, o apóstolo Paulo chega ao ponto de dizer: ei, se eu colocar minha esperança nas coisas terrenas, eu sou o mais miserável dos homens. Paulo começa a dizer que a esperança dele não está em coisas terrenas, mas a esperança dele é um dia morar na eternidade com o Pai. Se isso entrar no teu coração, eu garanto para você que você vai começar a mudar a sua forma de pensar e de agir. Você vai começar a viver: pastor, então Deus está me chamando para ser um robô? Não, deixa eu dizer uma coisa, eu não sou um robô. Eu sou um homem normal, mas que um dia entendeu que a graça de Deus entrou no meu coração, e eu já não preciso mais viver essas porcarias que o mundo me oferece, porque um dia eu vou estar em ruas de ouro. Eu não preciso mais correr atrás de riquezas terrenas, porque as riquezas terrenas um dia todas elas vão passar, elas vão se transformar as traças, vai correr tudo, mas eu vou andar um dia em ruas de ouro, eu vou estar com meu Deus todos os dias. Eu conversava com um príncipe aqui da igreja, ele está aqui.
Ele está dizendo o seguinte: pastor, tu já reparou que no céu os anjos vão ficar o tempo todo santo, 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 e as pessoas acham, isso deve ser muito monótono, o tempo todo santo. E ele estava dizendo algo que mexeu com o meu coração. Ele falou o seguinte: pastor, cada vez que os anjos falam santo, deve vir uma revelação muito mais profunda no nosso ser. E quanto mais profundidade entra, mais a gente quer entender. E quando eles falam de novo santo, vem algo muito mais profundo. É algo que a gente não tem como mensurar. Mas a gente insiste com esse plano terreno. A gente insiste em continuar com a nossa mente presa a essa porcaria chamada terra. Ah, pastor, então você não dá valor para as coisas? Claro que eu dou valor. Se eu não desse, eu não estaria aqui nessa manhã. Se eu não desse valor, eu estaria buscando meu Deus no meu lugar e não estava preocupado com os meus irmãos de irem junto comigo para o céu. Eu amo tanto o Senhor. Eu amo tanto o Senhor que eu entendi o que é a coisa mais preciosa para Ele na terra, que é você. Eu estou aqui nessa manhã por mim e por você, para te dizer que vale a pena. Vão ter pessoas que vão passar pela nossa vida e elas não vão entender no primeiro momento quem Ele é, mas nós não podemos desistir delas, porque essa é a coisa mais preciosa para o Senhor na terra. Pessoas que muitas vezes vão desistir no meio do caminho, mas nós fomos chamados para poder ir atrás dessas pessoas e dizer para elas o quanto elas são amadas por Deus. E vai chegar um dia, todos nós estaremos diante do Todo-Poderoso. Eu não sei se faz sentido para você, cara. Para mim isso é a coisa mais linda do mundo. Estar diante dele. Adão agora tem um suor no rosto. E ele precisa trabalhar. A maldição entrou sobre a terra por causa do pecado de um homem. Há 2000 anos atrás, o meu Jesus e o teu Jesus chegou naquele jardim chamado Getsêmani, lugar da prensa. Ele foi prensado. Ele chega ao ponto de dizer: Pai, se possível, afasta de mim, mas que não seja feita a minha vontade. Em outras palavras, Deus está dizendo o seguinte: Pai, se dependesse de mim, eu não queria estar aqui, mas eu estou aqui porque não tem a ver comigo, mas tem a ver contigo. É esse nível de amor que eu e você precisamos entender. Ele falou assim: eu estou aqui porque não tem a ver comigo, tem a ver contigo. Eu fico imaginando o Pai mostrando para Jesus esse dia de hoje. Eu fico imaginando o Pai mostrando para Jesus a humanidade que vai ser alcançada pelo sangue do Cordeiro. E Jesus resolve ir para uma cruz. Mas antes de ir para a cruz, o sangue dele escorre no Getsêmani, no mesmo lugar do jardim. Porque a Bíblia diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Foi no jardim que tudo começou, e é no jardim que tudo vai terminar. Foi no jardim que o primeiro Adão pecou, mas foi no jardim que o segundo Adão se fez homem, para que o pecado ficasse debaixo dos seus pés. Eu estava meditando sobre a história de José. José representa Cristo no Antigo Testamento. José, ele vai para o Egito. Ele é levado para o Egito. Os seus irmãos vão no primeiro contato buscar José. José não se revela para eles. José pergunta: como está o pai de vocês? Ele já não se chamava mais Jacó, mas ele se chamava Israel. Por isso a Bíblia diz que Jesus veio para os seus. Você está aí nessa manhã comigo? Eu sinto Deus nesse lugar. Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam, não o reconheceram. Os irmãos de José não reconheceram ele. Mas a Bíblia diz que na segunda vinda de Cristo, o povo de Israel vai saber quem ele é. Cadê papai? Ele não falou papai. Cadê o pai de vocês? Está vivo? Tá. Depois que ele se revela e ele mostra quem ele é, ele manda chamar o pai. Porque vai chegar um dia que o nosso Jesus vai se revelar para o povo judeu.
A Bíblia diz que ele veio para os seus não o receberam. E por isso aprove a mim e a você, nós os gentios, recebermos essa herança. Por isso a Bíblia diz que nós somos adotados, não somos filhos legítimos, mas fomos adotados por Ele. Cara, isso é muito forte. Eu não sei se faz sentido para vocês isso. Eu ontem deu um nó na minha cabeça, eu fiquei chorando copiosamente de madrugada. Eu falei, Deus, onde tu está querendo me levar, cara? E o Senhor começou a falar comigo, filho, diz para o meu povo. Diz para o meu povo que a maldição que caiu no jardim, no Éden, aquela maldição há 2000 anos atrás, ela foi remida pelo Filho. E que não existe maldição. Eu não estou dizendo, filho, que eles não vão trabalhar, mas diz para eles, filho, que agora, não é questão agora do suor do rosto deles. Antes Adão, ele produzia por causa do suor do seu rosto. Mas diz para o meu povo, filho, que não tem a ver mais com o suor do rosto, mas tem a ver com obediência. A Bíblia diz que o segundo Adão, ele venceu pela obediência. Por causa da desobediência de Adão, entrou o pecado no mundo. Deus teve que botar Adão para fora da presença dele, para longe da presença dele, por causa do pecado. Agora Cristo, há 2000 anos atrás, aparece, e em obediência ele diz, Pai, se dependesse de mim eu não queria passar por isso, mas que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua. Então por causa da desobediência de Adão, entra o pecado no mundo. E por causa do pecado no mundo, agora Adão tem que ir através do seu suor, se esforçar e produzir. Cristo aparece em cena. E Cristo, através da sua obediência, a Bíblia diz que ele foi obediente até a morte de cruz. E agora Cristo, por ser obediente, a Bíblia diz que o suor do rosto dele se transforma em gotas de sangue. E ele vai redimir a terra. Ele vai remir a terra. Ele vai tirar o pecado da terra. Então por causa da desobediência de um, entrou o pecado. Mas por causa da obediência de outro, entrou a graça. Então agora não tem mais a ver com o suor do nosso rosto para produzir aquilo que nós achamos que temos que produzir, mas tem a ver com a obediência. Se nós formos obedientes a Cristo, por isso o Salmo 127 diz que Ele dá aos seus enquanto dormem. Eu não estou dizendo para você que você não tem que trabalhar, não, pelo contrário, a Bíblia diz que nós temos que aprender com a formiguinha. Nós temos que acordar, sim, trabalhar, produzir. Mas nós, muito mais do que nós trabalharmos e produzirmos, é nós sermos obedientes, porque através da obediência as portas do céu vão se abrir sobre nós, e nós vamos entrar em lugares que até então não entrávamos. Então não tem a ver com esforço físico. Por isso tem muitas pessoas que se esforçam muito e não conseguem chegar a nenhum lugar. E tem outras que entraram no lugar em Deus, no Espírito, entenderam esse lugar de obediência. E muitas vezes querem fazer coisas, mas não fazem. Por causa do amor que tem por eles. E por amarem tanto ao Senhor acima de todas as coisas. Por isso que o primeiro mandamento é amar o Senhor vosso Deus acima de todas as coisas. Quando você cumpre o primeiro mandamento, todos os demais mandamentos são acrescentados na sua vida. Porque quem ama o Senhor acima de todas as coisas, naturalmente ama o seu irmão como a você mesmo. Ontem eu fui visitar o pai de uma amiga nossa aqui no hospital. Ele foi entubado, ele estava entubado, e as mãos dele estavam amarradas no hospital. Ele tem 86 anos. E aí tiraram a sedação, e ele saiu do coma induzido. E quando ele voltou, ele ficou desesperado, porque as mãos dele estavam amarradas, ele com um tubo na boca. E eu cheguei para visitar e vi aquela cena, e o Senhor começou a falar no meu coração, porque eu fiquei sentindo a aflição, a dor daquele senhor. Ele agora consciente, querendo se mexer, sem poder se mexer, com um tubo na boca, incomodando a sua garganta, e ele tentando falar algo que não conseguia. E é essa dor que Jesus quer que eu e você sintamos. Eu saí de lá completamente arrasado. Falei para minha esposa, eu vendo aquele senhor daquele jeito, ele estava até melhor, mas aquilo mexeu comigo. Porque se a dor do meu irmão não me dói, tem alguma coisa errada. Se eu vejo o sentimento de alguém, se eu vejo alguém sofrendo e eu não estou nem aí para o sofrimento dele, alguma coisa está errado.
E Jesus, sendo Jesus, o nosso irmão mais velho, a Bíblia diz que ele era o unigênito do Pai, que se transformou no primogênito, o primeiro filho, nosso irmão. Então ele se fez pecado por mim e por você, para que esse sofrimento que Adão viveu lá atrás não caísse sobre você e sobre mim. Então não tem a ver com o esforço do nosso suor para poder produzir, mas tem a ver com a obediência. Quando eu obedeço ao Pai, naturalmente as portas do céu são abertas sobre mim. Você está aí ou não? Isso muda tudo na nossa vida. Por isso, quando eu vejo alguém com problema, é impossível não se envolver no problema. Se eu não me envolvo no problema, alguma coisa tem errado comigo. Alguma coisa está errado com você. Se você vê alguém sofrendo do teu lado e você não tem compaixão, alguma coisa está errado. A gente precisa acordar. Só que a gente quer que Deus se envolva nas nossas causas, mas a gente é incapaz de se envolver na causa dos outros. Isso não faz sentido, igreja. Isso não faz sentido. Deus não está me ouvindo. Deus não está me ouvindo. Deus está te ouvindo o tempo todo. Você que não está ouvindo Ele. Ele quer simplesmente que você semeie. A vida de um crente é semeadura e colheita. Você nunca vai colher sem antes semear. Você nunca vai entrar em lugares em Deus se você não tem compaixão das pessoas. Eu já estou terminando, mas eu quero só mais uma coisa te pedir. Seja verdadeiro com Deus. Seja de verdade com o Senhor. Ande num lugar de verdade. Deus, eu pequei contra os céus e diante de Ti. Eu já não sou mais digno de ser chamado Teu filho. Como eu queria ouvir isso de você, filho. Pega a melhor roupa para ele agora. Pega a melhor roupa para ela. Pega uma sandália mais linda que tiver e coloca nos pés. Porque esse meu filho estava perdido e se achou. Essa minha filha estava completamente perdida e ela encontrou o lugar de volta. O filho pródigo, ninguém foi atrás dele para buscar ele lá fora, para trazer para casa. Ele caiu em si, diz a palavra de Deus. Enquanto você não cair em si e perceber quem você é em Deus, você nunca vai conseguir encontrar o caminho de volta. Eu não sei com quem o Senhor está falando nessa manhã, mas eu li esse texto ontem, a minha cabeça deu um nó, cara. Eu sou pastor há algum tempo, eu gosto da Bíblia, eu estudo muito a Bíblia, mas tem coisas que vão entrando, apesar de escutar, mas tu vai entrando e tu vai vendo, meu Deus, como são as coisas. Então quando a gente vê agora a Arca da Aliança, os querubins guardando, aqueles querubins representam os mesmos querubins do Éden, que estavam guardando o Éden, porque Deus sempre vai guardar o lugar de santidade. Deus sempre vai proteger um lugar santo. Deus não vai permitir que qualquer pessoa entre em um lugar sagrado. Por isso o sumo sacerdote uma vez por ano podia entrar, e se não tivesse pecado, se ele tivesse, ele era fulminado, porque diante da presença de Deus não tem como entrar com as vestes sujas. Por isso a Bíblia diz que ele está vindo buscar uma noiva ataviada de branco, sem mancha, sem ruga e sem defeito. Se a noiva estiver suja de lama, com o cabelo todo despenteado, é triste dizer isso, ela não vai entrar. Ela não vai entrar. Isso não enche igreja. Essa mensagem não enche igreja. Essa mensagem muitas vezes assusta a pessoa, mas deixa eu te dizer uma coisa, eu e você vamos ser cobrados no ano de dia, porque nós sabemos a verdade, nós não podemos esconder a verdade. Hoje nós temos uma geração de seguidores. Todo mundo segue todo mundo. O que está faltando nesses dias de hoje são líderes. Homens que se posicionem, mulheres que se posicionem como líderes. Homens que liderem a sua casa. Homens que governem com autoridade o seu lar. Hoje a gente vê um monte de gente seguindo um monte de gente, mas não segue os seus pais. Hoje a gente vê um monte de gente aí, nada contra, mas seguindo pessoas que não tem nada para acrescentar. Só falam bobagem, palavrão. E o crente está lá seguindo eles. O crente está lá seguindo, porque o crente não entendeu o lugar que Cristo chamou ele para ocupar. Deixa eu te dizer deixa eu te dizer mais uma coisa. Existe um lugar a ser ocupado. Se não for por você, vai ser por alguém. Deus chamou você para ocupar esse lugar. E se você não ocupar, alguém vai ocupar o lugar que era teu. Deus está buscando líderes. E líder não é você ficar liderando pessoas. Ei, a única coisa na Bíblia que fala sobre liderar pessoas é um homem chamado Nimrod.
Um homem que queria liderar outras pessoas para mandar nelas. Deus não nos chamou para mandar em pessoas, Deus nos chamou para conduzir pessoas. Eu não estou aqui para mandar em ninguém, eu estou aqui para conduzir você para o céu. Estou aqui para te ensinar a palavra de Deus, para que você seja apaixonado por Jesus. Eu não quero terminar esse culto. Eu não posso terminar esse culto sem te convidar. Você que entrou aqui essa manhã, você que entendeu essa mensagem, não importa se você é um homem humilde, se você é um homem rico, não importa se você conhece Jesus, se você não conhece, isso não importa. Se você entendeu essa mensagem, é com você que eu estou falando. Se você entendeu essa mensagem, eu peço em nome de Jesus, enquanto ele vai ministrando ali no teclado, ele vai cantar um louvor, eu vou pedir que a igreja feche os olhos e que a igreja ore. E se você entendeu que é com você que o Senhor está falando, eu te peço em nome de Jesus, saia do teu lugar. Eu não quero te expor a nada, mas saia do teu lugar e vem aqui na frente que eu quero orar por você. Se você entendeu que é tempo, glória a Deus. Eu amo os corajosos. Eu amo os corajosos. Aleluia. Aleluia. Deus, obrigado por cada uma dessas vidas, Pai. Eu oro para que haja um despertamento nessa manhã. Toma a tua igreja, Pai. Toma a tua igreja nesta manhã, Senhor. E fala ao coração deles aquilo que eu não consegui transmitir, Deus. Revela para eles, Deus, o quanto o Senhor o ama. Revela a eles, Senhor, o quanto eles são amados por Ti, Pai. A Tua palavra chega ao ponto de dizer que pode até uma mãe que está amamentando um filho se esquecer dele, mas o Senhor jamais se esquecerá de nós. Toma a Tua igreja em Tuas mãos, Deus. A Tua igreja durante muito tempo perdeu credibilidade, Senhor. As pessoas têm zombado da Tua igreja, Pai. As pessoas têm desrespeitado a Tua igreja, Senhor. Porque a Tua igreja há muito tempo permitiu esse desrespeito, Pai. Levanta homens e mulheres cheios do Teu Espírito, Pai. Pessoas que queiram se colocar na brecha, Deus, para viver a plenitude contigo. Quero abençoar essas pessoas que vieram aqui à frente, Deus. Eu quero, no nome de Jesus, eu quero pedir que haja misericórdia sobre eles, Pai. Assim como o suor de Adão, Pai, foi produzido no primeiro jardim, a Tua palavra diz que o suor de Cristo foi derramado no jardim de Getsêmani. Que possamos entrar neste lugar em Ti, Senhor. Um lugar de entendimento, Pai. Um lugar onde nós possamos entender que quando nós obedecemos, as portas dos céus se abrem diante de nós. Isso não tem a ver com uma religião, Deus. Isso tem a ver com um relacionamento íntimo contigo, Pai. Todo grilhão e toda corrente que tem aprisionado a mente dos Teus filhos, Pai. Nesta manhã, debaixo da autoridade do nome de Jesus, eu oro para que seja quebrado. Todo espírito, meu Pai, contrário ao Teu
Eu oro para que seja dissipado pelo poder do nome de Jesus. Que a tua glória, Pai, a tua glória venha penetrar no coração de cada um dos teus filhos nesta manhã. Eu abençoo cada um deles, Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Deus abençoe vocês. Pai, leva-nos para os nossos lares debaixo da tua proteção e da tua graça. Que o teu anjo vá diante de nós, nos conduzindo pelo único e verdadeiro caminho. Que as doces consolações do teu Espírito se façam presentes todos os dias. Que tenhamos a melhor semana da nossa vida. Repreende o homem mau, o fraudulento, o sanguinário do nosso caminho. E que possamos viver as verdadeiras promessas que tu tens para nós. Em nome de Jesus. Amém e amém. Vá em paz, vá feliz, que Deus te abençoe.